Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Nélio Alves falando. Neste vídeo vamos ver processamento de dados em Java e também vamos ver o que é casting. Vamos lá. O processamento de dados, não só em Java, mas em qualquer linguagem, ele é feito por meio do comando de atribuição. Qual que é a sintaxe, ou seja, o jeito de se escrever o comando de atribuição na linguagem Java? Você vai escrever o nome de uma variável do lado esquerdo, colocar esse símbolo de igual, que você lê ele como recebe, e do lado direito desse igual você vai colocar uma expressão, e no final um ponto e vírgula. Então, a forma desse comando é assim, né? A variável recebe o resultado dessa expressão. A regra, pessoal, então, de execução desse comando é a seguinte: a expressão que estiver aqui do lado direito vai ser calculada e depois o resultado dessa expressão é armazenado na variável que estiver aqui do lado esquerdo. Vamos ver um exemplo, então, prático para a gente entender. Olha só. Aqui eu tenho um trecho de um programinha, declarei duas variáveis x e y. Na variável x eu armazenei o valor 5, então x recebe 5. E em seguida eu fiz a variável y receber 2 vezes x. Pela regra da atribuição, o que vai acontecer aqui? A variável x ela está valendo 5. Então, quando eu for executar esse comando de atribuição aqui de baixo, o que vai acontecer? Vai ser calculada essa expressão aqui, 2 vezes x, que vai dar 10, e esse resultado 10 vai ser armazenado na variável y. Por fim, eu mando imprimir na tela o valor x e depois o valor y nessa ordem. Vamos pegar esse código aqui e rodar ele dentro do Eclipse. Eu já preparei o meu Eclipse aqui com um projeto chamado teste processamento e criei um arquivo main.java. Vou colocar esse código aqui no nosso exemplo lá para rodar. Vamos lá, copiar aqui com Ctrl C, jogar aqui no Ctrl V. Prontinho, está aqui o código, bonitinho. Vou executar esse código e ver o que acontece. Vou apertar com o botão direito aqui no main, Run as Java Application. Apareceu aqui embaixo 5 e 10, ou seja, o valor da variável x que valia 5 e o valor da variável y que, depois do comando de atribuição aqui, ela valeu 2 vezes 5, que é 10. Então, deu certinho. Vamos ver agora um outro exemplo. Aqui eu tenho praticamente a mesma coisa, só que agora a minha variável y ela não vai ser do tipo inteiro, ela vai ser do tipo double, que é um número com ponto flutuante. Vamos ver o que acontece. Vou pegar esse código aqui com Ctrl C, vou jogar aqui no meu Eclipse, no lugar desse daqui, tá bom? Vou limpar aqui a execução aqui, nesse X aqui, beleza? Vou rodar de novo o programa. Salvar, né? Salva, Ctrl S, eu aperto no disquete aqui, botão direito, rodar, Java Application. Olha lá. Beleza, imprimiu 5 e 10.0. O ponto 0 é porque a variável y ela é do tipo double. Então, o resultado aqui de 2 vezes x ele foi convertido para o tipo double. E quando a gente manda imprimir o tipo double, ele, por padrão, imprime um ponto 0, indicando que é um número com ponto flutuante. Beleza, perfeito, é o que deveria acontecer. Vamos ver agora um terceiro exemplo, que é uma expressão um pouquinho maior, né? Vamos supor que você tem um trapézio, ele tem uma base maior de 8, uma base menor de 6 e a altura 5. A área de um trapézio é essa fórmula aqui, tá? É a média das bases vezes a altura. No exemplo ali, né, a área vai ser, então, a base menor mais a base maior sobre 2, que aqui ó, é 6 mais 8, né? Dividido por 2, vezes 5, que é a altura. Então, 6 mais 8 dá 14, dividido por 2, vezes 5, beleza. 14 dividido por 2 dá 7, e 7 vezes 5 deu 35. Então, o código para isso aqui é esse que está mostrado aqui. Ó. Eu vou declarar uma variável B minúsculo, B maiúsculo e H, correspondendo aos valores aqui do trapézio, e uma variável área. No B minúsculo, B maiúsculo e H, eu vou jogar diretamente os valores 6, 8 e 5, igual está aqui no exemplo, e na área eu vou fazer o comando de atribuição. Então, ó, área recebe o resultado da expressão B mais B, tudo isso dividido por 2, e depois vezes H, igualzinho na fórmula que está aqui. E depois eu vou imprimir o valor da área. Vai ter que aparecer 35 na tela. Vamos rodar esse exemplo aqui. Vou pegar ele com Ctrl C, ó, marquei, Ctrl C, vou vir aqui no meu Eclipse, vou jogar Ctrl V, vou rodar de novo o meu programa, ó, botão direito, Run as Java Application, 35, perfeito. Então, deu certinho o que deveria dar. Beleza? Ainda para esse exemplo, pessoal, é importante enfatizar
que é uma boa prática você sempre indicar o tipo do número que você está usando, tá bom? Se a sua variável for do tipo double, que é o ponto flutuante de precisão dupla, você usa sempre o ponto zero. Mesmo que o número não tiver nenhum valor de casas decimais, você coloca o ponto zero só para indicar que ele é um número double. Então, eu fiz isso aqui em todos os valores. Se fosse uma variável aqui do tipo float, que é o ponto flutuante com precisão simples, você usaria a letrinha F, desse jeito que está mostrado aqui, ó. Você colocaria os números seguido da letrinha F, indicando que é um valor do tipo float, ok? Isso é apenas uma boa prática, não significa que seja obrigatório em todos os casos, mas em alguns casos pode dar problema se você não colocar. Agora vamos ver um quarto exemplo. Eu tenho duas variáveis do tipo inteiro, A e B, uma variável resultado do tipo double. A variável A, eu inicio ela com o valor 5, a variável B, eu inicio ela com o valor 2, e eu faço o comando de atribuição aqui depois, né? Resultado recebe A dividido por B. Se você olhar aqui no exemplo, 5 dividido por 2 dá 2,5. Vamos testar esse código lá no Eclipse e ver o que acontece. Vamos lá, vou pegar ele aqui, Ctrl C, vou vir aqui no Eclipse, apagar isso aqui e jogar aquele código que estava lá, Ctrl V. Beleza, vamos rodar, vai ter que dar 2,5. Vamos rodar, vamos ver o que acontece. Vamos lá, vou rodar aqui. Opa, deu 2, deveria dar 2,5. Por que aconteceu isso, pessoal? Porque as variáveis A e B são ambas do tipo inteiro. Quando você escreve uma expressão como essa aqui, A dividido por B, o que o compilador da linguagem Java vai entender? Ele vai entender que você está querendo dividir um número inteiro por outro número inteiro. Opa, é uma expressão com números inteiros, então o resultado dela é um número inteiro, que dá 2. Ele corta as casas decimais. O 2,5 vira 2. Como eu faço então para avisar ao compilador que eu vou querer o resultado dessa conta aqui como um número double, que não é para ele truncar as casas decimais? É só você colocar a palavrinha double entre parênteses aqui na frente da expressão. E aí ele faz o que a gente chama de casting, que é a conversão explícita dos valores. Vamos testar isso aqui então no Java. Vamos lá. Eu vou acrescentar aqui então a palavrinha double entre parênteses, ok? E aí vamos ver o que vai dar de resultado. Vamos rodar de novo. Prontinho, agora sim deu 2,5. Um outro exemplo muito comum onde é necessário utilizar o casting é quando o compilador acha que você vai perder informação. Por exemplo, eu tenho uma variável A do tipo double e uma variável B do tipo int. Eu vou iniciar essa variável A com o valor 5.0 e depois eu vou tentar fazer a variável B receber o valor de A. Vamos testar isso aqui no Eclipse, vamos lá? Vou copiar aqui com Ctrl C, vou jogar aqui no Ctrl V, beleza? Perceba que o Eclipse está inclusive acusando um erro. Ele está dizendo aqui, ó, se você passar o mouse em cima do erro, ele está falando que eu não posso converter de double para int. Se você realmente deseja atribuir o valor da variável A, que é double, para B, que é inteira, não se importando com a possível perda de informação, você tem que colocar o casting colocando int entre parênteses. Aí você está avisando ao compilador que não importa para você as casas decimais que estejam aqui na variável A. Então, se você executar esse programa agora, vamos salvar, né? Salva, o erro some, beleza, vamos rodar. Olha só, deu 5 inteiro. Beleza, pessoal. Funcionou o meu casting. Então, pessoal, nesse vídeo nós vimos como fazer processamento de dados em Java, que é por meio do comando de atribuição, e também nós vimos o que é casting, que é uma conversão explícita de tipos de dados. Um abraço e até a próxima!